E alegria, a paz do Senhor. Amém. Deus sempre seja louvado. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo, pastor presidente dessa obra, pastor dessa obra aqui. Deus abençoe. Também louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão dirigindo o trabalho, pastor Simão, pastor Raimundo, também o Luiz, né? Luiz, amigo meu, onde ele está, ele sempre dá um jeito de me ligar. Amém. Eu estava com duas dificuldades de chegar aqui hoje. Uma, que meu pastor me levou para a reunião de obreiros lá no Belém, na sede de onde eu sou, e não queria me liberar, pastor. Eu deixei com raiva lá e vim embora. E a outra é a voz está complicada por esse negócio aí. Mas não, aqui não pode deixar desligado. Graças a Deus que está desligado, deixa desligado. Ele atrapalha a gente quando ele está ligado, tá bom? Mas Deus seja louvado por esta bonita igreja. Se eu não me engano, trocaram o piso aqui, né? Perigoso. Deus abençoe vocês. Carta do apóstolo Paulo. O som tá bom, meu querido. Está vindo para a minha voz. Deus abençoe, obrigado. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 13, versículo de número 12. Eu acredito que os irmãos tenham costume de ficar em pé, então, por gentileza. Eu vou ler uma tradução mais atual, tá bom? Que diz assim, 3 e 12 da única carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Capítulo 3, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de íntima ou de profunda ou de grande compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém. Abancai-vos, por gentileza. Quem está na cadeira é a cadeirai-vos. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha para esse pregador aqui de 1,98 m, por favor. Pode olhar para cá, não tem amigo. Como eu já falei, essas belas escritas foram escritas por Paulo a uma igreja que estava na cidade de Colosso. E Paulo escreveu essa carta também quando estava preso a primeira vez em Roma. E Paulo vem falando nesse capítulo 3 sobre a plenitude da vida de Cristo. E nós temos que viver uma vida em plenitude de Cristo. E o versículo 12, ele fala aqui pelo menos de 5 objetivos, 5 propostas, ou 5 características do povo que foi chamado por Deus, daqueles que foram escolhidos por Deus para viver. Paulo fala de que nós devemos ter íntima compaixão. Paulo fala que nós temos que ter benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, que são o fruto do Espírito. Se os irmãos lerem Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai estar lá o fruto do Espírito. Muito bem. A vida de um homem, a vida de uma mulher, tem que ser espelhada em Jesus. Na verdade, toda a mensagem tinha que ser pregado Jesus. Eu gostei do moço que deu a saudação aqui, que ele falou sobre Jesus. Porque Jesus é a sua palavra, e a sua vida, e o seu testemunho, é o único, são os únicos que podem salvar uma pessoa, libertar uma pessoa,
E nós sempre temos que nos espelhar em Jesus. Sempre temos que pegar Jesus como exemplo. Porque os 12 discípulos, com exceção de Judas, e depois os demais discípulos que aceitaram a fé, que receberam o Evangelho, procuravam seguir os passos de Jesus, os exemplos de Jesus, as atitudes de Jesus, as ações de Jesus. Paulo chega a dizer que nós devemos ter as mesmas atitudes que Cristo Jesus teve. E eu quero só pegar uma parte desse versículo aqui que fala íntima compaixão. O que é ter íntima compaixão? O que é ter grande compaixão? Porque isso é o que Deus tem por nós. E isto é o que os homens, os humanos, deveriam ter entre si. O que é sentir íntima compaixão por uma pessoa? Sentir grande compaixão por uma pessoa. Exemplificando, bem simples, sentir íntima compaixão por uma pessoa é a mesma coisa de sentir o que a pessoa está sentindo. É sentir a dor que a pessoa sente. É sentir as mazelas que a pessoa sente. É sentir a aflição que a outra pessoa, que o próximo está sentindo. Nós só conseguimos ganhar uma pessoa, nós só conseguimos o respeito de alguém quando verdadeiramente o nosso sentimento é profundo e verdadeiro. E Jesus é esse exemplo por quê? Porque Jesus sempre teve íntima compaixão das pessoas. Quando eu estou falando sempre, é porque eu estou falando ele como um homem, quando ele esteve aqui na terra. Jesus sempre sentiu a dor que a pessoa sentia, a aflição que a pessoa sentia. Quando Jesus fazia um milagre, quando Jesus curava um cego, um paralítico, um manco, quando Jesus libertava uma pessoa, ele fazia, não era para amostrar-se, não era para se apresentar, não era para fazer marketing. É verdade que um dos sinais do Messias, do Cristo, era fazer milagres, era dar vista aos cegos, era curar os mudos, os surdos. Mas quando Jesus fazia um milagre, ele fazia por conta da pessoa, porque ele amava a pessoa, porque ele tinha prazer em ver as pessoas livres, as pessoas felizes. Tanto é que quando ele fazia um milagre, ele dizia para a pessoa que recebia o milagre: não precisa contar para ninguém, não precisa falar para ninguém, volta para a tua casa, ou então vai até o sacerdote e conta ou paga o seu voto. Hoje em dia, nem milagres estão acontecendo e as pessoas estão jogando no Face, já viu? Propaganda, isso aqui. Jesus não precisa disso. O Evangelho não precisa disso. O Evangelho precisa de coisas verdadeiras. Mas fica tranquilo, eu estou tranquilo porque eu estou guardando minha voz. Mas calma, Jesus ama. Deixa eu colocar o seu nome cheio. Jesus ama. Olha bem para mim aqui. Se você soubesse a profundidade que Jesus te ama, se você soubesse a profundidade da dor que Jesus sente no seu lugar. A Bíblia diz que ele teve a ponto de ele se entregar a si mesmo por nós. E Pedro, falando lá na casa de Cornélio, lá em Cesareia, no capítulo 10, versículo 38 de Atos, Pedro diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E o próprio Jesus dizendo em Marcos
escrevendo, lá em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, versículo 45, Jesus diz assim, ó, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e entregar a sua vida por muitos. Então, se todos nós tivéssemos a íntima compaixão que Jesus teve, que Jesus tem, o mundo seria melhor, a igreja seria melhor, a nossa vida seria melhor, porque a íntima compaixão de Jesus provoca muitas coisas, especiais, maravilhosas. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui, que eu gosto de exemplos bíblicos. Por exemplo, Jesus acabou de ouvir que João Batista foi degolado, o maior profeta segundo Jesus que essa terra já teve. E quando Jesus ouviu esta notícia, capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Lucas, Jesus estava em Cafarnaum e ele estava falando para uma multidão, mas Jesus deixou aquela multidão para ir para um vilarejo, porque Jesus sempre faz o caminho contrário do homem. O homem quer ir para o meio das multidões, Jesus preferia sair das multidões para ir pregar para uma pessoa, para ir atender, deixava de pregar para multidões para ir atender uma pessoa aflita, uma pessoa que estava dolorida, uma pessoa que estava sofrendo. E quando Jesus recebeu a notícia que João foi degolado, ele se entristeceu e ele saiu de Cafarnaum. Só que aonde Jesus ia, e Jesus pregava mais manso do que eu estou pregando aqui, viu? E a gente pregador gosta de pregar, levanta a mão, tira o pé do chão. O pé de sangalo faz isso também, faz muito melhor que os pregadores. Olha aqui, eu ia falar, vocês que são assembleanos, que é Brasil para Cristo, que a assembleia já quer ver o negócio. Nem sei como eu estava falando, não. Eu tenho 20 minutos ali, calma aí. Olha que sorriso bonito até. Aí Jesus deixou a multidão e foi para um vilarejo perto de Nazaré, perto da cidade onde ele foi criado. Realmente Jesus está aqui, então eu estou com a palavra, vai ficar tranquilo. Foi para Nazaré, ou melhor, para Naim, que era próximo a Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Só que quando Jesus saía, as multidões iam atrás dele, as multidões percorriam ele, porque ouvir Jesus, irmão, era algo extraordinário, era diferente. Era mais ou menos assim hoje, eu vou falar da Assembleia de Deus, dos pregadores da Assembleia. Hoje a maioria dos assembleanos prega do mesmo jeito, a maioria, tudo igual. Era a mesma coisa que chegar um e pregar diferente, mas com profundidade, com graça, com unção, com autoridade. Então Jesus pregava, as pessoas acompanhavam ele, e Jesus alimentava o povo, Jesus curava os enfermos, curava de verdade. E estar na companhia de Jesus, irmão, era algo sublime, algo extraordinário, que era um homem perfeito. Nunca se ouvia Jesus numa rodinha, por exemplo, com Pedro, falando mal de João. Nunca você ia encontrar Jesus reclamando, não. Ou ele estava trabalhando, ou ele estava orando, ou dormindo, e como homem ele dormia. Aí a multidão seguiu ele, uma multidão alegre, alimentada. Que a multidão que segue Jesus é alegre, pode faltar tudo, mas a alegria não pode. Só de vez em quando tem uma tristezinha, mas é passageiro. Quando Jesus chegou em Naim, ele se deparou com outra multidão. Ali se encontrava, a Bíblia diz, uma mulher viúva, perdeu o marido. E ser viúva na época de Jesus, ser mulher na época de Jesus já não era fácil. Os judeus oravam assim, quem sabe? Os judeus oravam assim: Senhor, graças a Deus, porque eu não nasci nem escravo, nem gentil,
os que não são judeus, e nem mulher. Olha a oração dos judeus. Não sabe eles que mulher, as mulheres são muito melhor do que os homens. As mulheres são muito mais perseverantes do que os homens. As mulheres são muito mais bonitas do que os homens. As mulheres são muito mais corajosas e valentes do que os homens. Se chegar alguém para pegar um filho de uma... O irmão vai estar falando que eu estou ganhando as mulheres. Não, calma aí. Olha, se chegar alguém para pegar um filho, é perigoso que o pai saia correndo, mas a mãe não. A mãe se atraca com quem vem buscar o filho, mas não deixa. A mãe é mais perseverante, a filha desvia, o filho desvia, o pai já desiste com facilidade, mas a mãe não. A mãe parte para a oração, para o jejum. E outra coisa, sabe por que Deus fez a mulher depois do homem? Porque ele sabia que podia fazer coisa muito melhor. Vamos voltar aqui. Olha já. E não adianta. Aí Jesus depara com uma viúva. E ser viúva naquela época não era como hoje. Hoje tem mulher que até olha para o marido morrer. Porque ele morrendo vai ficar uma... É verdade, vai ficar uma aposentadoria, vai ficar uma pensão. Mas naquela época uma viúva, se ela não tivesse o apoio da família como é que chama? Do defunto, ou se não, né? Do falecido, defunto, a mesma coisa, ou se não tivesse apoio da família dela ou dos filhos, ela passaria necessidade, virava até mendiga ou virava mulher da vida fácil. E aquela mulher ficou viúva, tinha um filho, agora seu filho falece, seu filho morre, e ela morava numa cidade pequena. E o judeu, ele tem esse costume de dizer que tudo que acontece de catástrofe é castigo de Deus, é pecado, é reprovação de Deus. Imagine o que essa vizinhança falava dessa mulher. Olha, enterrou o marido e agora está enterrando o filho, ou vai enterrar o filho. Só que a Bíblia diz que uma grande multidão seguia aquela mulher para o cemitério, para enterrar o filho. Eu estou enfeitando aqui, provavelmente os coveiros já tinham preparado a cova. E não é nem sempre que Jesus nos livra da morte. Às vezes Jesus nos livra com a morte. Você sabia disso? Paulo mesmo foi livrado pela morte, sofrendo uma masmorra, frio e abandonado. Jesus permitiu que ele foi degolado, mas ele caiu aqui, mas ele mesmo diz, mas lá o justo juiz já tem uma coroa preparada para mim. Aí quando Jesus chegou na cidade, entrou na cidade, ele e a multidão que o seguia, o esquife, que era tipo uma tábua que colocava o morto em cima, que não é como um caixão, ou não era como um caixão como hoje, e estava ali o morto, a mulher chorando, provavelmente amigos dela, familiares dela também chorando. Quando Jesus deparou com aquela mulher, quando Jesus olhou para aquela mulher, olhou para aquele moço deitado naquele esquife, naquela tábua, a Bíblia diz que Jesus teve íntima compaixão daquela mulher. Ou seja, Jesus sentiu a dor daquela mulher. Jesus sentiu o sofrimento daquela mulher. Mas Jesus disse assim para ela, para a mulher: ei, não chores. Mas o que é falar para uma mãe que está enterrando seu filho, não chore? Qual é o poder dessa palavra? Você chegar no momento que está enterrando um filho único e dizer não chores. Mas quando é Jesus que fala, quando a palavra vem do alto de Jesus, é
porque Ele tem uma solução, é porque Ele tem um milagre. Mas Jesus tocou no esquife, o enterro parou, o culto fúnebre parou, e Jesus falou para o moço: levanta-te. O moço levantou e começou a falar. E Jesus foi e entregou o moço à sua mãe. Agora vocês imaginem essa mulher voltando para a casa dela, o cordeiro lá esperando. Passou 1 hora, 2 horas, e nada de chegar o enterro, nada de chegar o defunto, porque no meio do caminho Jesus parou o enterro, ressuscitou o moço e deu de volta a sua mãe, e ela voltou para casa com o moço glorificando e adorando a Deus. Aí o povo, a Bíblia diz que o povo levantou a voz e disse: no nosso meio Deus visitou o seu povo e se levantou um grande profeta no nosso meio. Porque quando Jesus usa de íntima compaixão, Ele dá vida, Ele ressuscita. Olha para mim aqui, por favor. Eu e você estavam no mesmo caminho. Muitos aqui estávamos caminhando para a morte eterna, para a condenação eterna, para a morte para sempre. Mas um dia Jesus teve íntima compaixão de mim, Jesus teve íntima compaixão de você e te arrancou do reino das trevas, te deu uma vida nova, escreveu o teu nome no livro da vida e diz: eu só quero que você seja meu adorador, minha adoradora. Eu não estou aqui pregando para gente que está com o coração balançado. Eu estou pregando aqui para mulheres que eu sinto um gemido de coração, de alma. Eu prego para famílias que já foram oradas aqui e não sabem o que vai acontecer. Mas eu quero dizer: a íntima compaixão de Jesus está sobre nós aqui nessa noite. Eu quero dizer para a mãe e papai que o teu filho também não vai morrer. Eu quero dizer para a gente que está aqui, que está quase na sepultura espiritual, que hoje Jesus chegou nessa reunião, como Ele sempre chega, para ressuscitar mortos espirituais. Eu prego para a gente aqui cheio do Espírito Santo, mas eu prego para a gente aqui fria, cheia de pecado, cheia de sangue. Mas chegou a hora de Jesus se encontrar. Glória, a tua volta para casa hoje pode ser diferente. Jesus sente o que você sente. Olha para cá. Jesus te chamou porque Ele te amou. Jesus te chamou como adorador. Jesus te chamou para quebrar protocolos. Jesus chegou dentro de uma ordem, de uma organização, mas Jesus te chamou para fazer a diferença. Imagine o testemunho dessa mulher chegando em casa com o filho. O que aconteceu? Você não enterrou? Não enterrei não, porque encontrei Jesus de Nazaré no meio do caminho. Ele mudou a minha vida, a minha história. Eu vou falar: chega de Satanás se prender. Eu sei que tem gente aqui acorrentada, aleluia. Tem gente aqui que está com desejo. Satanás tem o desejo de levar você para a bebida, para as drogas de novo, para as vidas que você vivia. Mas hoje aqui é vida de plenitude. Hoje aqui é dia de libertação. Hoje aqui é dia de Deus pegar pela mão e dizer: vem para cá, aleluia. Porque a tua caminhada é hoje. Eu prego para gente aqui que não sente mais nada. Eu prego para gente aqui que quando você levantar a mão, você tocar no irmão, mas eu sinto a autoridade de Deus aqui nesta noite para dizer: essas correntes vão cair, essa sepultura vai ser fechada. Aleluia. Deus vai entrar no meio da
quer mais orar, a gente não quer mais jejuar, a gente não quer mais ler, a gente não quer mais estudar, com todo respeito, a gente só quer vir em campanha receber bênção. Mas Deus está dizendo, me adore e deixa o resto eu faço. Aleluia, aleluia. Não precisa fazer sacrifício de touro, é só crer. Aquela mulher estava enterrando um filho, não sabia nem o que ia acontecer, mas quando Jesus resolve chegar na vida de alguém, aleluia. Quando Jesus resolve chegar perto da vida de alguém, não tem quem segure. Eu prego pra gente aqui, que é hoje aqui. Eu não vim aqui brincar de pregar, eu vim aqui profetizar. E está descendo uma loucura na minha cabeça aqui nesta noite, aleluia. Eu posso fazer você, pedir para você levantar essa mão só essa vez, aleluia, aleluia. Os céus aqui rasgados, levanta aí, aleluia, aleluia. Quem profeta aqui nessa igreja, pastor Ricardo, quem profetiza aqui nessa igreja, tem nomes e mulheres que o aniversário quer fechar, quer tampar, mas hoje Jesus tira a tampa, tira a porta. Hoje é noite de mergulhar na presença de Deus e dizer: Senhor, olha a minha dor, olha o meu sofrimento, olha a minha tristeza, aleluia. O nosso vai descer aqui agora, aleluia, aleluia. Que quer receba, entra a terra e agora é Deus. Deus está aqui hoje. Deus vai no teu íntimo. Deus vai na tua necessidade. Ninguém aqui é superior a ninguém. Ninguém aqui é inferior a ninguém. Deus tem vida para você. Deus tem liberdade para você. Cigarro de maconha, cachimbo de crack, carreira de cocaína, nunca foi para mim, nem para você, nem para o teu filho, nem para a tua filha. Todo mundo está lá, Satanás está prendendo o jovem nas drogas, no lesbianismo, no homossexualismo. A igreja está aqui, aleluia, esse negócio de quatro paredes, para dar um glória, o pregador tem que pedir, para adorar o pregador tem que pedir. Ei, receba a vida, você foi chamado. Se Deus poderia ter chamado o teu irmão, o teu vizinho, o teu parente, Deus chamou foi você para fazer barulho na terra. Se tiver demônio aqui hoje vai sair. Se tiver doença aqui hoje vai sair. Se tiver pecado aqui hoje vai ser desenterrado. Aleluia. Se prepare que avivamento vai chegar. Aleluia. Jesus quer batizar, quer renovar, quer libertar, quer curar. E tem gente que fica fechando, mas mesmo que fique da voadora, hoje o céu se abre. Vida. Então, primeiro, quando Jesus usa a sua íntima compaixão, a vida. Segundo, quando Jesus sente compaixão, a purificação, a limpeza. Quem não conhece? Marcos 1,40. Um homem leproso, e com uma pessoa leprosa naquela época, ela tinha que deixar a família, a sociedade e se isolar. Nem a religião queria, e nem as pessoas fora da religião queriam. Tem pessoas na igreja que ficam brincando, pecando, mas sabe o que acontece? O mundo não te quer mais, você não serve.